Uma boa tarde a todos, um bom início de noite. Meu nome é Rodrigo Caetano Arantes, sou pesquisador em envelhecimento e idosos. Nós vamos dar início à nossa live sobre universidades abertas às pessoas idosas. Nós temos, essa live é apoiada, melhor dizendo, pela deputada Tereza Nelma, deputada federal Tereza Nelma, e também pelo grupo Intercâmbio 60+, que é um grupo de estudiosos, pesquisadores e ativistas em envelhecimento para debaterem e formularem políticas públicas para o envelhecimento da população brasileira, tendo como base a troca de experiências. Quem participará conosco nessa live é a professora Sandra Rabelo, que é assistente social e coordenadora de projetos de extensão da Universidade Aberta da Terceira Idade, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o professor doutor Manuel Freire de Oliveira Neto, professor da Universidade Estadual da Paraíba e coordenador da Universidade Aberta à Maturidade, professor doutor Euler Esteves Ribeiro, que é médico, professor e reitor da Universidade Aberta da Terceira Idade do Estado do Amazonas, e o professor doutor Odilon Máximo, professor e reitor da Universidade Estadual de Alagoas. Como eu já disse, o tema da nossa live é Universidades Abertas às Pessoas Idosas. Dados demográficos no Brasil nos trazem que o número absoluto de idosos no país é de 34 milhões e 600 pessoas idosas, que representa 16% da população, que está acima do índice de 14%, que é o preconizado pela Organização Mundial da Saúde, para o país ser considerado envelhecido. Então, nós já somos considerados um país envelhecido. E nesse contexto de envelhecimento populacional, é muito importante as políticas públicas para as pessoas idosas, políticas públicas de saúde, moradia, de cultura, esporte, lazer, educação e tantas outras. No contexto das políticas públicas de educação, está inserida as universidades abertas às pessoas idosas. Segundo o Estatuto do Idoso, no seu artigo 25, ele nos fala, esse artigo nos traz a importância de se propor políticas públicas de universidades abertas às pessoas idosas. E todo o contexto que envolve essa temática, como os contextos pedagógicos, que na pessoa idosa é a andragogia, que são as técnicas específicas para se ensinar às pessoas idosas, e no contexto também do Brasil, onde 10% da população idosa, infelizmente, não sabe nem ler e escrever um bilhete, dificultando, inclusive, tomar o medicamento de forma correta, é muito importante investir também nas políticas de educação das pessoas idosas. Eu vou passar a palavra agora para a deputada federal Tereza Nelma. Uma boa noite, deputada. Boa noite, é que eu já estou na minha segunda live, reunião, e estou em sessão da Câmara, e agora eu perdi uma votação, eu tenho que estar ligada, entende? Mas eu fico muito satisfeita e feliz de a gente estar tendo essa reunião, porque nós temos que colocar realmente a pauta da pessoa idosa em ascendência. Nós temos que colocar que a pauta da pessoa idosa não é o fim, e sim o começo de uma nova vida, tá certo? Com outras atividades. Então, a ideia da reunião surgiu das nossas conversas, né, nas redes sociais, com o Cris Médio, a professora Carla, o Rodrigo, e a gente sentindo essa necessidade, o Mano Freire, o meu querido Odilon, que o ano passado, em outubro, nas vésperas de eu me afastar para fazer a minha cirurgia, eu procurei, ele prontamente aceitou, que era para nós adotarmos o projeto que o Mano Freire tinha mandado para nós. E daí foi quando eu fui fazer uma cirurgia, que eu ia passar 10 dias e passei 5 meses internada, porque houve um erro médico, foi tirar um tumor no útero e perfurar o meu intestino. E daí, fiz 4 cirurgias, e dia 20 de março vim direto para essa outra internação, que é a pandemia do coronavírus. Então, eu estou desde outubro do ano passado, que eu não sei o que é convivência social. Estou tendo convivência com uma parte da família, que é a minha filha,
meu esposo, o namorado dela e a equipe que está me ajudando, 2 pessoas que me ajudam no dia a dia. Aí eu estou numa casa de praia, aqui em Maceió, na Barra de São Miguel, mas nem saio, não vou a lugar nenhum. E agora, então, com a questão das redes, a gente está direto, é reunião, é seminário, são as sessões da Câmara, são lançamentos que a gente está fazendo, então eu estou na ativa, trabalhando muito. E fazendo uma reflexão muito grande sobre a questão da pessoa idosa no nosso país. Eu fico pensando, né? Meu Deus do céu, como é que a gente pode mudar essa realidade quando eu moro num estado que não tem apreço pelas pessoas, pela sua população? Quando eu falo estado, eu estou falando governo, tá? O governo, quer seja estadual, quer seja os municipais, nós temos 3 milhões de pessoas, é a nossa população, 3 milhões e 300. Nós só temos 24 abrigos não, instituições de longa permanência. Desses 24, só temos um que é público, que é no interior. Os outros são ou da Arquidiocese, ou São Vicente de Paulo, ou pessoas que tiveram essa vocação, essa vontade de ajudar o próximo e montou uma instituição de longa permanência. Então, me preocupa muito. Se a gente for fazer a correlação do número de idosos com o número de instituições, a gente vê que deixa muito a desejar. Então, nós só temos 24, que não chega, acho que nem a 600, não chega, idosos abrigados. E me preocupa muito, como a semana passada, o Cris Médio, né, me liga, acho que era um sábado, uma sexta, desesperado para que eu acudisse um idoso lá no bairro, no Benedito Bentes. Não sei se todos vocês chegaram a ver as fotos do idoso. Não é possível. Eu ver nos dias de hoje, em Alagoas, uma situação daquela. Um senhor, no couro e no osso, desnutrido, a mão já ficando roxa, sem circulação, totalmente abandonado, e o seu cartão estava com um homem, que até hoje eu não sei o nome desse homem, e que a polícia localizou, que a polícia ia prender, que ia fazer, mas se passaram 2 dias. E o mais grave, professora Sandra, que eu achei, é que quando se conseguiu falar com 181, que é o que se divulga, que é para atender o idoso no estado, a atendente, a pessoa que atendeu, ela disse que procurasse o conselho tutelar para resolver. É a falta de informação, é a falta de sensibilização, é a falta de conhecimento, é desconhecer que nós vamos, todos, chegar lá. Não tem, você não tem como adiar. É o processo natural da vida. E aí ele me acionou, eu disse, então eu vou ter que falar como deputada, e tive que ligar como deputada para o major. Isso eu liguei num dia e ele fez a ação no outro dia. Aí vai televisão, vai rádio, vai jornal, mas não é isso que nós queremos. O homem, até hoje, está no HGE, tá? Vai para uma instituição que eu já liguei para saber se ele já tinha chegado, para ver se eu poderia ajudar em mais alguma coisa, para dizer que aquele senhor, ele existe, que ele não é mais um, que ele é um. É essa individualidade, é essa forma de ver a vida que nós precisamos fazer esse trabalho de disseminação do respeito. Você não é obrigada a me amar, mas você é obrigada a me respeitar. E é isso que nós queremos. E uma grande possibilidade que eu vejo são as universidades abertas. Nós temos que dar o incentivo, mas também temos que ter o orçamento. Porque como é que nós vamos manter? Né? Então, eu fico assim, à disposição de todos vocês, de todas vocês, tá certo? Para que a gente construa esse bem maior, né? Que é esse respeito. Quero dizer para o meu querido reitor Odilon
que eu voltei, estou na ativa, que quero continuar, que a emenda que o senhor pediu, me pediu tão humildemente, R$100 mil, foi ele que mandou o projeto, no valor de R$100 mil para a acessibilidade da universidade daqui. Então, eu disse a ele que sim, nós estamos na expectativa do procedimento lá das emendas, mas que nós vamos chegar junto. E que o projeto que o professor Mano Freire nos apresentou, que é o que nós sonhamos, né, é fazer com que a pessoa idosa tenha seu protagonismo, é isso que nós entendemos. Então, eu me coloco à disposição de todos vocês. Não fica bem, mas às vezes até que eu faço meio assim, né? Não é muito programado, é muito do coração. Eu coloquei uma emenda para Brasília para a questão do autista, uma situação, coloquei uma emenda para os cegos, para a Associação Nacional, e chamei mais 2 colegas para colocar. E isso eu me proponho a vocês, de ir procurar os deputados dos estados de vocês e pedir, e conversar, e dizer, homem, coloca uma emenda para esse estado voltado para a pessoa idosa. Vamos fazer isso valer, porque nós precisamos disso. Os deputados são eleitos porque nós votamos nele. Então, tem que ter responsabilidade com seus eleitores. E seu eleitor também é idoso e que precisa desse respeito. Então, eu me coloco à disposição de todos vocês. Eu converso demais, né, Rodrigo? Eu tenho muita vontade de ajudar, de fazer, mas eu quero dizer que eu estou na política, mas eu sou uma política mais realizadora. Eu não sou política de discurso. Eu não sei muito falar daquilo que não existe, da fantasia e enganar o próximo. Eu não sei, eu sei dizer o que eu posso fazer. Então, eu posso sim ajudar. Eu posso abrir a Câmara quando nós voltarmos, ou então agora ainda, posso chamar senadores, posso chamar deputados para nós fazermos essa discussão, entende? Podemos fazer. E vocês podem me dar os subsídios para correr atrás de tudo isso que nós imaginamos e que a gente tenha essa condição. Então, eu agradeço, tá certo? Já estou aqui com o meu caderninho, que eu não sou moderna ainda, com a minha caneta, tá? Para anotar, para que a gente continue fazendo esse bem, tá certo? E que esse grupo aqui, até a gente criou já um outro grupo, menorzinho ainda, para pensar os projetos, porque Cris Médio me deixa louca. É muita informação. Eu nunca vi, professor, doutor Euler. Não sei se o senhor já conhece o Cris Médio, mas se não conhece, olha, ele perturba no bom sentido. Porque todo dia manda um projeto, manda uma ideia, eu acho que pode ser assim, eu acho que pode ser essa. Ele não deixa a gente sossegada. Eu disse, pelo amor de Deus, eu faça só uns pontos, o que é que eu preciso. Então, o Cris Médio, eu digo que ele é esse grande mobilizador para que isso esteja acontecendo. Sabe, eu responsabilizo muito ele vive muito voltado para a questão da pessoa idosa, do respeito, do amor, da harmonia. Então, eu estou aqui à disposição para ouvir vocês e aprender mais um pouco. Isso. Muito obrigado, deputada federal Tereza Nelma, que é deputada por Alagoas e é membro da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas. Eu vou explicar aqui um pouco a dinâmica da live. É bom a gente deixar assim, bem ressaltado a importância das universidades abertas às pessoas idosas no contexto de envelhecimento da população no Brasil, por todo o processo de envelhecimento senil e senescente, que requer com que as pessoas idosas façam treino constante da memória. Isso ajuda na socialização também das pessoas idosas, e cada um dos nossos convidados vai falar um pouco mais para nós. Cada convidado terá 10 minutos para contextualizar suas experiências com as universidades abertas às pessoas idosas, com destaque para os diferenciais e experiências exitosas, assim como reivindicar, claro, a ajuda da deputada para alguma demanda, porque ela mesma já se colocou à disposição para alguma pauta das universidades abertas no Congresso Nacional. Olha que bacana, uma deputada federal
tocada pela causa idosa. Parabéns, deputada Tereza Nelma. Nós vamos começar pela fala do reitor, professor e médico, doutor Euler Esteves Ribeiro, que é reitor da Universidade Aberta da Terceira Idade do Estado do Amazonas. Boa noite, doutor Euler, a fala é do senhor. Muito obrigado pela presença e por representar aqui o protagonismo da pessoa idosa também. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande participar dessa discussão muito importante, isso para todos os idosos. Nós somos hoje em torno de quase 33 milhões de idosos no país, distribuídos numa concentração maior no sul e no sudeste, que vem diminuindo no centro-oeste, no nordeste e no norte do país. Eu estou nessa luta desde que eu estive 12 anos no parlamento. Eu fui deputada federal, deputada Tereza, por 12 anos. E eu fui, durante 8 anos, presidente da Comissão de Seguridade Social da Câmara. E, no meu último mandato, eu fui escolhido pelo doutor Ulisses Guimarães para ser o relator da reforma da Constituição de 88, que era a reforma da Previdência. Então, o que foi trocado na Constituição agora, essa reforma agora, foi o que nós tínhamos escrito ainda naquela época, em 94, mudando o que estava estabelecido na Constituição de 88. E, desde então, eu me interessei muito pelo envelhecimento. Fiz os cursos de pós-graduação na UNB, fiz mestrado e doutorado na PUC em Porto Alegre, em geriatria, fiz pós-doutorado lá na Espanha, e, em 2007, eu trouxe para a Universidade do Estado do Amazonas a UNAT, um projeto igual à da UERJ, que foi a primeira UNAT instalada no país. Eu quero aqui cumprimentar a representante, a Sandra, representante da UERJ aqui, que ela deu um grande abraço ao Renato Veras, que é meu grande amigo. E nós estamos aqui numa luta muito grande. E, em 2018, nós fomos transformados nós éramos um núcleo da Universidade do Estado, e hoje nós somos a primeira universidade no Brasil, que é a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade. Nós temos, no orçamento do Estado, um orçamento específico de 12 milhões de reais para a nossa universidade, que já tem sede própria. Nós temos hoje 3 mil idosos na FUNAT, na Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade. Nós temos 97 professores e nós temos cursos de extensão, 40 cursos de extensão para esses 3 mil idosos e cursos de pós-graduação na área do envelhecimento para a sociedade. Nós já formamos 360 gerontólogos para as unidades básicas de saúde da capital e do interior, e agora nós vamos formar 100 gerontólogos, professores da rede primária, para que eles levem os conhecimentos do envelhecimento para as crianças ainda bem precoce, para que eles tenham toda uma estrutura psicoemocional, como tratar a pessoa idosa, como deve envelhecer. Mas uma coisa muito importante é a nossa pesquisa, porque em 2007 mesmo o IBGE disse que no estado do Amazonas existe um município no Baixo Amazonas que leva o nome de Maués, é o nome do município, a origem do fruto guaraná. E lá nós fomos pesquisar porque o IBGE disse que 1% da população deste município está acima de 80 anos de idade. Então, eu fiz um grupo grande de pesquisadores nacionais e internacionais. Nós levamos a Universidade Federal de Santa Maria do Rio Grande do Sul, que tem o maior laboratório de análise biogenômica do país, a PUC de Porto Alegre, a USP, a UERJ, o Porto, em Portugal, veio também gente de lá para fazer pesquisa com a gente, León, na Espanha, e nós examinamos 1.813 em 174 comunidades, indivíduos de 70 anos e mais.
e constatamos realmente que 1% desta população está acima de 80 anos, com uma vitalidade fora do comum. A Previdência Social foi várias vezes lá para saber se estava havendo alguma coisa esquisita, porque as pessoas chegavam numa idade muito tardia e ainda assim recebiam a aposentadoria. Eles pensavam que tinha alguma coisa que não estava correta. Estavam lá os idosos recebendo aposentadoria vivos, né? Então, nós fizemos a pesquisa do envelhecimento do homem na Florida, uma expressão internacional, por conta da pesquisa que nós fizemos, e lançamos este livro aqui, A Dieta Amazônica. A Dieta Amazônica, entre todos os fatores referentes à possibilidade do envelhecimento com qualidade, é um dos fatores importantes. Então, nós fomos ver a genética, nós fomos ver o sono desses idosos, a fuga a dieta e os exercícios. Do ponto de vista genético, essa população, que 60% são índios Sateré-Maué, eles são descendentes da população pré-colombiana, que, quando os espanhóis chegaram no altiplano, eles desceram a colina e vieram para a Amazônia. Sangue puro. Bem, quem colonizou essa região foram portugueses, espanhóis e italianos. E quem fazia o escambo entre o que eles produziam e gêneros de primeira necessidade eram árabes e judeus nos regatões, nos barcos que iam de comunidade em comunidade. Essa miscigenação que foi efetuada, nós temos no DNA dessas pessoas, que é o marcador de longevidade. Eu consegui um recurso na Fundação de Amparo à Pesquisa no estado do Amazonas, mas eu só fiz dos 1.803 indivíduos analisados, só 10% da população, para ver se tinha ou não marcador de longevidade entre eles. 67,4% dos 10% dos 100 indivíduos que nós analisamos, de ambos os sexos, tinham a polipoproteína E2 como marcador de longevidade no DNA. Não tem luz nas comunidades. Essa história de luz para todos não chegou bem na Amazônia. Então, como não tem luz na comunidade, ele não tem televisão, não tem nada dessas coisas, eles dormem muito cedo. Então, a fuga do estresse não tem todo... Aconteceu que tem essas coisas nos programas de televisão, que é uma coisa terrível. Exercício, eles fazem a roça na terra firme. A terra firme é aquela que não inunda na sazonalidade das águas, porque aqui 6 meses a água cresce, 6 meses a água desce. Mas eles moram aonde? Na várzea, onde tem comida bastante, os frutos da floresta, o peixe em abundância, e onde eles podem ter a possibilidade de plantar também na várzea os tubérculos, macaxeira, mandioca, cará, inhame, todas essas coisas. Então, eles comem basicamente peixes, verduras mais ou menos, mas eles plantam algumas verduras, frutas abundantemente. No quintal da casa dele tem castanheira. 2 castanhas equivalem a um bife de 150 gramas de proteína, além daquela pelinha escura que tem em cima, que é o selênio, que estimula o centro da imunidade. O Guaraná é vasodilatador cerebral, mantém a memória. O Guaraná é vasodilatador periférico, mantém as artérias pudendas sempre com possibilidade de irrigar o pênis. Por isso, 85, 90 anos, tem filhos de 6 a 10 anos confirmados pelo DNA feito por nós, os idosos, fazendo filho nas piriguetes lá da beira do rio. Então, vejam bem, a fuga do estresse, eu já falei, o sono, eles não têm luz, dormem muito cedo e acordam cedo, mas dormem 9 horas, 10 horas. E nós sabemos que o sono é um dos componentes, porque quando você está dormindo, você guarda a energia. Então, o seu coração, o seu pulmão, o seu rim diminui a sua frequência na utilização de todos os componentes
orgânicos. O único órgão que trabalha 24 horas é o fígado, para produzir o colesterol, de onde saem todos os hormônios. Então, vejam bem, essa população daqui da Amazônia, localizada no estado do Amazonas, no Baixo Rio Amazonas, 1% está acima de 80 anos. E, com isso, eu tenho recebido muita ajuda. A Universidade Metropolitana de Tóquio já veio aqui 2 vezes, eu já fui lá 2 vezes, eles nos ajudam. E o parlamentar de Maués, que é deputado federal, colocou R$600 mil para a FUNAT. A nossa sede tem hoje 10 salas de aula. Nós ensinamos música, nós ensinamos a utilização da modernidade no computador. Nós temos todo o comportamento de manutenção da vida com qualidade, com os exercícios. Nós alfabetizamos, nós temos línguas. Eu já tenho 4 turmas formadas em espanhol e inglês, falando espanhol e inglês muito bem. Então, vejam bem, nós temos uma estrutura distinta no Brasil das outras UERJs, das outras UNATs. Por exemplo, a UERJ tem um padrão muito bom também, porque foi a primeira, já completou 25 anos. Inclusive, eu quero até agradecer, Sandra, porque eu fui escolhido para ser orador naquele momento. É verdade, doutor Euler. Foi muito bom. Um evento maravilhoso. Da UERJ. Exatamente. É verdade. Um evento maravilhoso, contou com a sua presença e com a sua experiência. Então, vejam bem, nós estamos aqui no Amazonas à disposição de todos vocês para nós batalharmos sempre para a manutenção da vida com qualidade. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Dr. Euler, que é reitor da Universidade Aberta da Terceira Idade do Estado do Amazonas. Muito rica a fala do senhor e traz exatamente aquilo que nós buscamos para essa live, mostrar as regionalidades de universidades abertas às pessoas idosas das diferentes regiões do Brasil. Inicialmente, eu esqueci de falar, mas quando a gente fez um levantamento dos dados das universidades abertas às pessoas idosas no Brasil, se a gente considerar somente as 63 universidades federais do país, considerando somente as universidades federais, dessas, 36 têm algum tipo de programação para as pessoas idosas. Isso quando a gente considera somente as universidades públicas, porque, na realidade, muitas universidades privadas também oferecem programas para as pessoas idosas. E eu também esqueci de falar que essa live está sendo dividida em 2, porque eram muitos convidados de diferentes regiões do Brasil, querendo falar suas experiências exitosas de universidades abertas às pessoas idosas, e terá uma próxima live com professoras, pesquisadoras da Universidade de São Paulo, uma experiência também de universidade particular e outras experiências também de algum outro lugar do Brasil. Agora eu vou passar a palavra para a professora mestre Sandra Rabelo, que é assistente social e coordenadora de projetos de extensão da Universidade Aberta da Terceira Idade, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite, Um momento. Me dá um momento. Desculpa. Eu tenho que sair agora. Eu não posso ficar porque eu tenho um compromisso inadiável agora. Eu tinha avisado antes. Eu quero convidar todos vocês que não conhecem ainda o estado do Amazonas, que não conhecem a capital, e a deputada federal Tereza Nelma é minha convidada para vir conhecer a nossa universidade aqui. Fique à vontade. Mas eu tenho que sair agora, já estão me chamando para eu ir cumprir o meu compromisso agora. Muito obrigado e um prazer em ver a todos aí. O reitor Odilon, parabéns. Sandra, querida, um grande beijo. Parabéns, todos da UERJ. Muito obrigado, professor Euler. Prazer. Pode falar, Sandra. Bom, primeiramente, muito obrigada, professor Rodrigo, pela oportunidade. Deputada querida, obrigada pelo convite. A senhora é muito simpática, acolhedora. Desde que eu a conheci, fiquei com uma excelente impressão e também com uma saudade muito grande pelo seu dinamismo.
na comissão, né? E isso dá muito incentivo para nós que estamos nos estados, trabalhando na base, né? Na base, querendo realmente realizar o sonho do envelhecimento digno no Brasil. Então, eu voltei daquela audiência pública com muita vontade de continuar realizando um trabalho que, como o doutor Euler disse, já são 27 anos. Ele teve nossos 25 anos, mas nós já estamos com 27 anos de existência. E como ele formou também, a UNAT, o UERJ, foi a primeira universidade temática dentro de uma universidade pública no Brasil. Então, assim, a gente tem esse mérito, né? A gente leva esse mérito, e um mérito conquistado e defendido até a presente data, né? A UNAT, ela é um gerador de conhecimento, além de oferecer aos idosos e idosas todo um elenco de cursos, oficinas, práticas, interatividade, participação social, debate sobre as políticas públicas. Nós fazemos questão que todos os alunos da UNAT com mais de 60 anos possam debater o Estatuto do Idoso, debater as políticas públicas que são as nossas políticas hoje vigentes no Brasil, para que essas pessoas se tornem, de fato, protagonistas do seu processo, né? Porque é importante a gente empoderar essas pessoas idosas de maneira com que elas possam se defender, né? A deputada comentou um fato muito triste, que é um fato de violação e violência contra pessoas idosas. Isso é assustador. Hoje a gente tem índices aqui no Rio de Janeiro muito tristes sobre violência. Há um interesse muito grande da nossa rede de proteção e defesa da pessoa idosa de eliminar esse dano, mas ainda é muito difícil. A deputada e todos os nossos colegas aqui presentes sabem disso, mas a gente continua lutando em torno dessa possibilidade, né, de que os idosos não sofram mais violência, sejam respeitados, como a deputada mesmo comentou. A UNAT, ela habita dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Não sei se os colegas conhecem a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas a Universidade do Estado do Rio de Janeiro fica no bairro do Maracanã, em frente ao estádio do Maracanã, histórico estádio do Maracanã, e fica num bairro que é um bairro de população idosa, né? Porque vale dizer que o Rio de Janeiro é uma das cidades que concentra maior número de pessoas idosas do país, então isso para nós também é de uma importância muito grande. E a UNAT, então, ela se concentra no bairro da Tijuca, Maracanã, Vila Isabel, Andaraí, Centro e Jacarepaguá, que é um bairro também muito populoso aqui no Rio de Janeiro e que também tem uma concentração de idosos muito grande. Desse número, a gente atende em torno de 3.500 idosos. Nós temos 2 ambulatórios. Um ambulatório ele é ligado ao CISREG, que é o nosso sistema de regulação aqui no Rio de Janeiro, que encaminha os idosos da Clínica da Família para o nosso ambulatório, que é um ambulatório especializado, e temos um laboratório de pesquisa em envelhecimento, que é um ambulatório também, mas que trabalha com a pesquisa em envelhecimento com as doenças degenerativas do envelhecimento. Além disso, nós temos uma revista importantíssima, que é a Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que é uma revista indexada internacionalmente em 2 línguas estrangeiras, de classificação A4, portanto, é uma das revistas mais importantes no Brasil, que trata do envelhecimento, que tem artigos científicos, que tem produção de pesquisa, que tem evidências em pesquisa. Então, isso também para nós é um mérito muito grande e é uma realização também importante para a nossa história, né? Nós promovemos aqui no Rio de Janeiro estudos comparativos sobre envelhecimento, né? Uma vez que o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro realmente concentram uma população de idosos muito grande, e temos um curso de especialização em geriatria e gerontologia, coordenado pelo professor Renato Veras, que é o diretor. Já estamos juntos caminhando nesse mundo, né, do envelhecimento já há mais de 20 anos, quer dizer, a UNAT tem 27, o professor Renato tem o mesmo número de anos que a UNAT, e eu tenho 25 na UNAT.
O nosso curso de especialização já formou vários profissionais de diversas áreas, porque é um curso multiprofissional, e é um curso que também tem uma visibilidade no Estado e uma importância também fora do Estado do Rio de Janeiro. Além de tudo, a gente ainda forma profissionais da rede de saúde. Então, há uma parceria da UNAT com a rede de saúde, no sentido da gente capacitar os profissionais de saúde para que eles possam atender as pessoas idosas nas clínicas da família. Temos cursos de formação de cuidadores de idosos, que é um curso que também já conta com alguns anos. Ele foi criado em 97, a UNAT foi criada em 93, logo depois nós criamos o curso de formação de cuidadores de idosos, e também temos um elenco de cursos de extensão voltados à população que queira realmente uma especialização, um conhecimento a mais sobre gerontologia. As nossas contribuições para assistência médica, para assistência jurídica, uma vez que nós atendemos também a população sobre os seus direitos, tem ganhado relevância dentro da própria universidade, porque a universidade a gente faz parceria com as academias, com a Faculdade de Direito, Faculdade de Enfermagem, Faculdade de Ciências Médicas e outras faculdades dentro da universidade, que traz para nós os alunos da graduação, para que esses alunos, então, se tornem os instrutores das nossas oficinas para idosos. Então, nós temos, assim, no final da nossa realização, a gente tem o quê? A gente tem o contato de um jovem ou uma jovem de 18, 20 anos com um aluno da UNAT de 80, 85. Então, a gente, por essa relação, a gente aproxima gerações, e esse é a nossa defesa maior, é aproximar as gerações, a geração tão jovem com a geração mais velha, para que elas possam desenvolver um diálogo entre as gerações, um diálogo de respeito, um diálogo de amizade. Os nossos alunos adoram os nossos professores, entre aspas, instrutores, que são os alunos da graduação, por um carinho muito grande, né, com as gerações mais novas. Então, esse trabalho é um trabalho muito recompensador. Realmente, a relação da UNAT-UERJ é uma relação muito dinâmica, é uma relação importante com a cidade do Rio de Janeiro. O Renato é um grande empreendedor, Renato é um pesquisador de cunho internacional, um homem visionário, que, junto com o professor Américo P. Carneiro, já falecido, idealizaram esses centros de estudos em envelhecimento. E nós estamos aqui disponíveis para outros debates. A deputada está muito interessada em agregar as UNATs, né, do Brasil, e eu acho muito importante que as UNATs também possam realmente contribuir para as políticas públicas através da deputada, para que a gente tenha muito mais UNATs, como o professor Rodrigo comentou. Aqui no Rio de Janeiro nós temos a UNAT, o UERJ, mas temos UNATs em outras universidades particulares também. Então, o Rio de Janeiro tem uma concentração muito boa de modelos de UNAT, e isso favorece muito a nossa população idosa, embora a gente ainda, né, sonhe com esse ideal, né, de conquistar o envelhecimento, de dar oportunidade às pessoas idosas. Nós temos muitas comunidades violentas, e os idosos ficam confinados nessas comunidades, porque é difícil a gente ter acesso a essas comunidades para trazer esses idosos das comunidades para a universidade. Então, a gente precisa democratizar muito mais um projeto como esse, a fim de que a gente chegue até as populações mais desassistidas e possamos aí realmente igualar o envelhecimento sob todas as faces, né? Então, eu deixo aqui a minha contribuição, estou disponível para o debate. Muito obrigada mais uma vez, deputada, muito obrigada, professora Dilon, professor Manuel, professor Rodrigo, pessoas muito queridas e pessoas que estão lado a lado no debate sobre envelhecimento dentro das universidades. Obrigada. Muito obrigado, professora Sandra, que é uma professora aguerrida na causa da pessoa idosa. Muito obrigado pelas palavras, bem esclarecedoras. Como a gente está debatendo aqui, as universidades abertas às pessoas idosas, elas vieram de um modelo francês, que se iniciaram em 1975, foram trazidas para o Brasil
e começou todo esse processo. Eu não sei se a Unati do Rio foi a primeira, Sandra. Sim, professor Rodrigo, foi a primeira universidade que trouxe o modelo da Universidade de Toulouse, né, e apropriou o modelo da Universidade de Toulouse dentro do meio acadêmico. Foi sim. Isso, muito obrigado. Agora nós vamos passar a palavra para o professor doutor Manuel Freire de Oliveira Neto, que é professor da Universidade Estadual da Paraíba e coordenador da Universidade Aberta à Maturidade. Uma boa noite, professor Manuel. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu gostaria de saudar a todos em nome da deputada Tereza Neumann, uma guerreira, uma resiliência muito grande de tudo que ela passou e está aí conosco aí, sempre com esse espírito de alegre, de ativo demais. Saudar a todos que estão escutando a gente. Eu estava olhando aqui, tem vários comentários de várias outras universidades que estão participando da nossa live, tem muitas instituições que estão aqui conosco, e eu acho que esse momento é um momento ímpar, né? Nós estamos discutindo um pouco dessa educação para o envelhecimento humano. Sou professor Manuel da Universidade Estadual da Paraíba, coordeno a Universidade Aberta à Maturidade, que é um curso que começou em 2009, tem como referência meu mestrado e doutorado na Espanha, na Universidade de Granada, onde eu pesquisei qualidade de vida de idosos que estudavam nessa universidade. E o que me chamou a atenção nessa pesquisa é que eu entrevistei um idoso, professor da universidade, aposentado, catedrático, né, nessa pesquisa de qualidade de vida, e na mesma turma de 130 idosos, eu entrevistei uma idosa não letrada, totalmente analfabeta, que estava na mesma turma, estudando dentro da Universidade de Granada. Isso aguçou minha curiosidade, né? Comecei com vários professores, com o coordenador, tive acesso ao projeto dessa universidade e retornei para o Brasil em 2007, concluí meu projeto. Eu digo que eu tenho 2 filhos da Espanha, que é a Universidade Aberta à Maturidade, que eu trouxe o projeto de lá, e o Congresso Internacional do Envelhecimento Humano, também foi montado dentro da perspectiva do meu doutorado lá em Granada, na Espanha. A Universidade Aberta à Maturidade foi criada através de pesquisas do que existia no Brasil em termos de cursos direcionados à pessoa idosa nas instituições de ensino superior e também um pouco da referência do que eu trouxe da Espanha. E na minha observação de pesquisa, antes de montar o curso da UAMA, eu observei que muitos cursos no Brasil, das instituições, trabalham com extensão, né? Um número grande de extensões, onde vários idosos podem participar de diferentes cursos, dependendo da sua escolha. E quando eu pesquisei na Espanha, lá tinha um tempo maior de curso, que não era a extensão, era um curso de um ano e meio, que o idoso fazia, né, presencial. E a partir do momento que eu vim para o Brasil, comecei a organizar o projeto espelhado na linha da Universidade de Granada. Então, nós chegamos a montar um curso de 2 anos, com 1.400 horas de carga horária para a pessoa idosa, presencial. Esse curso é um diferencial no Brasil, porque o idoso passa 2 anos como aluno da UEPB matriculado, né, com diferentes disciplinas, uma carga horária muito grande, mas com conteúdos de informações também que agregam desde a parte de línguas, a parte do letramento, né? A gente tem letramento digital, a gente tem parte da saúde completa, depois eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso, mas que o curso tem esse diferencial do idoso passar 2 anos dentro de uma sala de aula com pessoas de 60 a 95 anos. O critério de entrada desse curso é ter 60 anos, dependendo do grau de instrução desse idoso. É tanto que nós, inicialmente, abrimos vagas, né, 60 vagas para os idosos. Apareciam 200 idosos, muitas vezes chegando de madrugada para ter vaga. Então, nós acabamos com esse critério de os primeiros que chegassem terem acesso ao curso. E agora a gente faz uma entrevista, não é uma entrevista, da necessidade desses idosos estar da UAMA. Então, hoje ele está absorvendo idosos que têm, de certa forma, problemas de saúde, né, com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade. A gente também busca idosos, muitas vezes da comunidade próxima da universidade, ou idosos que precisam estar dentro desse curso.
E as disciplinas que abordam o curso da Universidade Aberta da Maturidade, ele vem desde a parte de saúde, através dos eixos que nós criamos para organizar por semestre. Primeiro eixo, saúde e qualidade de vida. Segundo, educação, sociedade. Terceiro eixo, cultura e cidadania. E fechando com arte e lazer, né? Então, cada eixo desse tem suas disciplinas que são ministradas por professores da própria universidade. Os departamentos cedem os professores da universidade uma carga horária desse professor para ministrar aula na UAMA. Então, a gente todo o custeio do curso é da reitoria da universidade. Então, nós não pagamos professor extra, então nós temos uma grade de professores que já são da universidade, que já trabalham na linha de envelhecimento, e eles vêm contribuir com o seu conhecimento direcionado à pessoa idosa. Então, esses professores são servidos por seus departamentos e vêm trazer seu conhecimento e ministrar aula para os idosos dentro da sua carga horária. Isso é somado à sua programação funcional. E um ponto importante que, a partir do momento que nós não pensamos no curso de extensão, foi criada uma coordenadoria especial, né, de formação aberta à maturidade. Essa coordenadoria foi aprovada pelo CROCEP, pelo COSUNE, nesse projeto diferencial, onde o idoso, durante 2 anos, passa nesse curso e, no final, ele recebe o certificado de Educação para Envelhecimento Humano, com essa carga horária de 1.400 horas. Dentro dessa perspectiva, o UAMA, nesse processo de passar 2 anos com idosos dentro de uma mesma sala, nós observamos, através de várias pesquisas que são feitas dentro do curso, né, é muito forte a parte da pesquisa e da extensão dentro da UAMA, vimos o quanto a socialização durante esse período de curso da UAMA de 2 anos tem um diferencial muito grande, além do aprendizado do conteúdo que o idoso tem nessa formação. Então, nós vimos que, além de ter toda uma bagagem de informações, de conteúdos, da psicologia do envelhecimento, da educação física, da leitura e produção de texto, da informática, de línguas, né, da prática de atividade física, então, uma bagagem muito grande de informações. Ele, além disso, a parte da socialização, da integração social desse idoso durante esses 2 anos, também é um diferencial muito grande nessa perspectiva de melhoria da qualidade de vida, de autoestima, de socialização, de empoderamento, de liberdade. Então, a gente vê o quanto o idoso consegue ter um vínculo de amizade durante esse período, e essa amizade não só tem um fortalecimento no bem-estar desse idoso, além do aprendizado que ele tem, mas muitas vezes vem perpetuando depois do curso. Eu conheço pessoas que hoje são irmãs, depois de terminar o curso da UAMA, porque conseguiram formar uma amizade tão grande que as famílias hoje estão entrelaçadas dessa perspectiva de manter a qualidade de vida da pessoa idosa, autoestima, bem-estar, né? A UAMA, quando foi pensado inicialmente em 2009, nós passamos 2 anos pesquisando o que existia no Brasil e chegamos nesse modelo de 2 anos, e muitas pessoas diziam que não ia dar certo. É muito tempo para o idoso passar dentro da universidade. Nós temos uma evasão 0. Se na graduação nós temos uma evasão de 40%, na UAMA nós temos uma evasão 0. Né? E a procura é cada vez maior. Né? Tanto que nós já estamos abrindo hoje as turmas. A UAMA funciona em Campina Grande, funciona na cidade próxima, que é a zona rural, Lagoa Seca, onde nossa grade curricular se adaptou aos idosos que são da zona rural do sítio, trazendo informações que seriam plausíveis, não só na área de saúde, mas no seu bem-estar dentro do campo, já que trabalhamos dentro do campus da UFPB, campus agrícola. Tivemos também em outra cidade, na cidade de Guarabira, outra UAMA. E existe uma procura muito grande para esse curso em várias cidades do município da Paraíba, né? Nessa perspectiva de trazer essa qualidade de vida e bem-estar. Nós criamos a UAMA itinerante, né? Que não foi posto em prática, já está todo organizado, já que o curso da universidade tem um custo baixo para poder estar em prática,
Mas a perspectiva da UAMA itinerante é nós podermos atender os idosos do município com informação, com educação em várias áreas. A gente viu, só uma observação importante. Quando eu falo de educação, né, educação do direito da pessoa idosa, ele aprende a utilizar o Estatuto da Pessoa Idosa na prática. Eles têm aulas teóricas e práticas e vão atrás de saber o que o município estão trazendo em termos de política pública para eles. Então, eles fazem pesquisa também. Então, o idoso, além de ter uma informação teórica dentro de sala de aula, ele também vai atrás dos meios das políticas públicas que dentro da grande, onde tem o curso, para buscar informações de quais são as políticas públicas que a cidade está desenvolvendo a seu favor, né? Então, essa educação traz um fomento muito grande nessa autonomia desse idoso, nesse empoderamento. E quando a gente foi para o interior, foi um desafio trazer dentro de uma turma de quase 70% não letrados. Idosos que estavam dentro da universidade, numa sala de aula, estudando o envelhecimento humano, que não sabiam ler. Então, nós começamos a trabalhar não só essa informação do envelhecimento, mas também a perspectiva de alfabetizar esses idosos também dentro do curso. E de 45 idosos, 40 idosos terminaram a formação desse curso. Então, nós temos aula de saudade, colação de grau simbólico, culto ecumênico, né? Então, nós temos tudo que a graduação faz nessa perspectiva de término do curso da UAMA. E, além disso, todo o processo de extensão, tá falando, a Sandra está falando do envolvimento dos alunos dentro da UAMA. A gente tem projeto de extensão que os alunos estão na área de educação física, na área de enfermagem, na área de fisioterapia, na área de psicologia, na área de farmácia. Então, a gente tem um leque muito grande de projetos de extensão dentro da UAMA. Além disso, muitas disciplinas da graduação, os alunos vêm assistir aula dentro da UAMA junto com os idosos. Então, algumas disciplinas que são direcionadas, então, eu dou um exemplo da minha disciplina, que é Educação Física para o Envelhecimento Humano. Eu trago meus alunos dentro para mostrar que tem um espaço enorme e eles assistem aula junto com os idosos, né? Na perspectiva de ter uma vivência ou conhecimento desse idoso que eles estão estudando dentro da graduação. Então tem um trabalho intergeracional muito forte dentro da UAMA, nessa perspectiva do aluno da graduação conhecer quem é essa pessoa idosa que futuramente ele pode trabalhar. Então, isso teria muitas informações para passar, né? Nós temos só 10 minutos, mas isso é um pouco que nós estamos fazendo dentro da universidade. E, para fechar, eu tenho algumas universidades, como a de Pernambuco, a Universidade Rural Federal de Pernambuco, que está pleiteando fazer a mesma perspectiva de projeto que nós fizemos em Campina Grande. Tá bom? É um prazer muito grande estar com vocês. Espero que tenha contribuído tendo informações do que nós desenvolvemos enquanto Universidade Aberta à Maturidade. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Manuel, pela brilhante fala, igualmente a da Sandra. A Sandra tinha falado da intergeracionalidade, do trabalho da intergeracionalidade nas universidades abertas às pessoas idosas. O professor Manuel trouxe um tema também muito importante, que é com relação ao protagonismo do idoso, que é o idoso como protagonista, exigindo seus direitos, tendo conhecimento dos seus direitos, conhecendo o Estatuto da Pessoa Idosa. O professor Manuel nos falou muito bem. Agora, quem vai nos falar é o professor doutor Odilon Máximo, que é professor e reitor da Universidade Estadual de Alagoas. Muito boa noite, professor Odilon. É um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, né, a todos. É uma grande satisfação e quero agradecer o convite da deputada Tereza Neumann para podermos participar hoje desse momento. Fico muito feliz pelo seu retorno, né, por essa sua alegria, essa sua, né, brilhante iniciativa, né, de sempre estar movimentando, né, e trazendo para o debate aquelas pessoas que muitas vezes são invisibilizadas na sociedade, né? E aí eu quero até agradecer aqui a Gilmara, que está fazendo essa tradução para a gente, que é importante, né, sempre estar incluindo aí as pessoas surdas e a sociedade de forma geral, e que a gente
avance cada vez mais para garantir a todos o acesso à educação e às políticas públicas. E, com isso, eu inicio dizendo que a nossa Universidade Estadual de Alagoas, apesar de não termos ainda um projeto de universidade para maturidade, mas estamos trabalhando, se Deus quiser, para isso, e nós iniciamos esse debate. A deputada Tereza Nelma realmente tinha nos procurado e movimentado a nossa instituição para que pudéssemos abraçar esse projeto, e não tenha dúvida, deputada, que nós iremos sim tocar esse projeto para frente. Nós já temos vários projetos hoje na universidade que atendem a um público diferenciado. Então, a gente tem, por exemplo, um programa de formação de licenciatura indígena. Então, nós já estamos no segundo programa. O primeiro a gente atendeu a 80 indígenas, nós estamos agora com um grupo muito maior, né, de quase 200 indígenas, atendendo todas as aldeias do estado de Alagoas, onde a gente forma o professor para trabalhar todas as questões voltadas para os povos, para a cultura indígena, sem, né, descontextualizar, como muitas vezes acontece quando chega um professor que não é indígena para trabalhar nas escolas. Do mesmo jeito, nós temos um programa que já vai na 4ª edição, de um programa voltado para a formação de servidores públicos. É um programa que já formou, acredito, aqui em Alagoas, mais de 5.000 servidores públicos, onde a gente faz um vestibular específico, onde a gente tem um ingresso para servidores públicos, e dentro desses programas, se tem algo que nos chama muita atenção, é o desejo, é a vontade das pessoas idosas de acesso a conhecimento. Quando a gente olha as turmas, por exemplo, desses programas, servidores públicos, aqueles servidores que têm já mais de 60 anos, que participam, inclusive, também desses programas, você vê a disposição deles, a vontade de aprender, a vontade de estar dentro da universidade. A universidade, normalmente, ela pensa naquele jovem, né? Então, o vestibular, quem entra no vestibular, normalmente é o jovem, aquela pessoa, né, que está ali terminando o ensino médio, e esquece que tem um público que muitas vezes não teve acesso à universidade. Hoje, nós, como universidades estaduais, e aqui eu até quero agradecer e parabenizar, né, Sandra e Mano pelas falas, e Rodrigo aí pela coordenação desse momento, mas agradecer ao professor Rangel, o nosso reitor lá da UEPB, que tínhamos hoje uma outra reunião neste horário, e eu pedi ao Rangel, disse: Rangel, vamos, pelo amor de Deus, vamos mudar essa reunião, porque acredito que não vai ser possível eu participar, e gostaria muito, e ele nos atendeu, como também tem sido muito cordial e sempre muito ativo na nossa associação de reitores. O Rangel é o nosso presidente da Associação dos nossos reitores das universidades estaduais, e as nossas universidades estaduais já há muito tempo é interiorizada, né? Enquanto que as federais há um pouco tempo passaram pelo processo de interiorização, nós já estamos no interior, e por estar no interior, a grande parte das universidades estaduais tem pés no interior. É o caso da UEPB, que inclusive está com sua sede em Campina Grande, é o caso da UNEAL, que a sede é na cidade de Arapiraca, é no interior. A gente também atende um outro público de idosos que não tem acesso, né, ao conhecimento, ao ensino superior. Nós temos na UNEAL um programa voltado para a pessoa idosa. Já somos jovens como universidade, e o programa também é um programa muito jovem. Nós começamos esse programa em 2018, e o programa começou com em torno de 100 pessoas. O ano passado estavam com 170, e se abríssemos vagas para 500, a gente teria. É um programa que ele ainda é um programa de extensão, mas que a gente pretende, né, com esse apoio, com esse diálogo com a deputada e com todos os nossos grupos de apoiadores, de cooperação, nós temos aí vários órgãos, várias instituições que têm dado esse suporte a gente, né, Prefeitura Municipal, por exemplo, hoje Palmeira dos Índios, Unimed, e algumas instituições que nos dão esse suporte. Esse programa nosso hoje ele ainda acontece apenas num dos nossos campos, que é na cidade de Palmeira dos Índios. Mas nós já vimos dialogando aí com a Tereza e com a Pestalozzi e com algumas instituições para também trazermos
este programa para Maceió, para Arapiraca, expandir. E eu acho que é um grande desafio das nossas instituições e de nós que somos gestores públicos, de garantir que a universidade ela seja para todos, que a gente possa ter uma universidade para aquele jovem que precisa construir uma carreira, que precisa se profissionalizar, mas também que a universidade ela possa cumprir um papel, né, que é atender, como a gente tem atendido os povos indígenas, atender os quilombolas, como a gente tem atendido também vários projetos, é atender a pessoa idosa. Então, acho que esse é um desafio que é importante que nós todos possamos abraçar, e eu fico feliz que esse debate ele esteja ocorrendo dentro da nossa instituição. Nossos projetos, hoje, esse projeto que é voltado para a pessoa idosa, ele é coordenado pela professora Sara e a professora Rosa. Quero até aqui mandar um abraço para a professora Sara, que gostaria, inclusive, de estar nesse momento, mas ela também está hoje numa outra atividade, e que tem tocado brilhantemente esse projeto com a sensibilidade, com o carinho que é necessário e com todo o zelo. O nosso projeto ele tem tido esse cuidado de buscar essa integração das gerações, né, exposto pela professora Sandra, e, inclusive, as atividades, quando desenvolvidas também pelos nossos professores, todo mundo que atua no nosso programa são os nossos professores, eles trazem as suas turmas para dentro do projeto, né, há toda uma interação, então há toda uma dinâmica. Então, para vocês terem ideia, nós temos um curso de Química, e aí o curso de Química vai para dentro do projeto, mostrar, por exemplo, a química dentro do cotidiano, trabalhar com as pessoas idosas, por exemplo, a questão dos remédios que eles consomem constantemente, de chás, mostrar que a química está ali no dia a dia deles e que eles, né, por mais que não percebam esse tipo de conhecimento, mas ela está presente. Temos tido professores na área de teatro que chegam, né, a fazer determinadas dinâmicas, como, por exemplo, foi feito recentemente um teatro do oprimido, né, em que a gente criou a possibilidade de por meio do teatro, né, as pessoas, né, e os idosos se manifestarem, expor aquilo que eles muitas vezes não têm coragem, né, de falar, seja da violência que vivem, às vezes, pelos próprios entes queridos, pela própria família, mas do cotidiano, da dificuldade de acessibilidade. Então, um teatro em que é baseado naquela perspectiva de Paulo Freire, em que você traz a voz desses oprimidos, que você traz a voz desses idosos que muitas vezes são silenciados, e que eles, quando veem isso numa peça, numa encenação, mas que vê que aquilo ali é a realidade que eles vivem no cotidiano, muitas vezes, né, de ter os seus direitos cerceados, de não garantir, né, uma qualidade de vida. Então, isso é importante. Então, acho que esses projetos, né, eles trazem, né, tanto para o idoso que participa, né, como o Mano falou, a frequência é 100%, toda vida que nós temos algumas atividades com essas pessoas idosas, eles vêm em massa e, claro, tem que ter um cuidado diferenciado. Então, por exemplo, a gente tem que garantir para essas pessoas uma alimentação nesses momentos, porque muitos sofrem, né, com problema de pressão, ou tem, né, problema de hormônios, série de dificuldades que não podem ficar um longo tempo sem se alimentar. Tem a questão do transporte. Então, isso tudo é uma dificuldade e que as nossas instituições elas precisam, né, estar avaliando, né, que esse público, que essa população, ela tem aí demandas e que nós podemos oferecer enquanto instituições, né, que se colocam aí a atender os mais diversos públicos possíveis. A nossa universidade ela tem dificuldades de pessoas, de recursos humanos, temos uma dificuldade muito grande de custeio, né, que nosso orçamento é um dos menores orçamentos das universidades públicas do Brasil, certo? Então, se você pega todo o mapa de recursos de transferências, vocês verão lá que a Universidade Estadual de Alagoas é uma das que recebe, comparada às demais universidades do Brasil, um dos menores custeios, se não o menor custeio do Brasil. Então, isso traz para nós um grande desafio, que é como, né, a gente atender a esses públicos com um pouco custeio, sem dinheiro. E aí, claro, é aquela mágica que a gente
aprendeu na Universidade Estadual de Alagoas a criar as parcerias, ser criativos, né? Tentar criar soluções para essas dificuldades, aquela mágica que todo trabalhador faz para viver com o salário mínimo, né? Então, nós, enquanto universidade, também temos que estar vivendo, daí nossos pedidos, deputada. Quando a gente vai pedir uma emenda, a gente fica até com medo, né? Receoso, porque nosso custeio é tão pouco, e qualquer recurso que entra na nossa universidade, ele é muito bem utilizado, ele é muito bem aplicado, porque a gente tem tido esse cuidado, né? E aí já vemos há um bom tempo, já com o professor Jairo, e a gente também, né, tendo o professor Kleber, também passou por esse tempo, desse cuidado, né, de fazer uma gestão da nossa universidade de forma democrática, de forma a atender esses públicos, né, que estavam marginalizados. Nossas universidades estão no interior do estado, como eu falei, mas também atende especialmente a um grupo de uma população rural, né, que também muitas vezes ela é excluída desses processos. Quando você pensa hoje, e aí o professor Euler, que saiu, né, que vem aí de uma experiência brilhante lá na Amazônia, mostrando, por exemplo, que é esse idoso que vive ali no meio rural, né, que vive na roça, que trabalha, que nunca teve acesso à educação formal, mas que tem um conhecimento de vida, de experiência, né, que traz para os jovens que estão dentro da universidade, que é isso que a gente tem tentado promover nos nossos projetos, que é dentro dessa intergeracionalidade, e mostrar para esse jovem, né, que está chegando na universidade, que muitas vezes não tem dimensão do que é ser idoso, e a nossa população tem envelhecido. A nossa população, cada vez mais, ela passa a demandar serviços que antes não eram pensados pelos nossos poderes públicos. Daí a gente se preocupar com a acessibilidade dentro da universidade, daí a gente se preocupar com a inclusão, daí a gente se preocupar com determinadas demandas que antes não eram percebidas, que antes não eram reveladas, e que agora, felizmente, a gente consegue revelar essas situações, não só revelar, mas que a gente consegue dar conta, né, de mostrar, né, de trazer as nossas instituições, as nossas universidades, para que elas possam cumprir um papel importante, que é atender a essas pessoas que antes não tinham espaço. Eu queria também colocar que esses projetos, por exemplo, hoje, se coloca ainda mais importante quando a gente vê aí essa situação que a gente vive de pandemia, em que, principalmente, a população idosa, ela é aquela população que tem o maior risco, e que a gente precisa chegar junto a essas pessoas com conhecimento, com informação, né? Sem essa onda aí de fake news que vivenciamos no nosso país, mas que chegamos lá com conhecimentos e com criatividade. Tanto que esse ano, o nosso projeto, né, em virtude de não podermos ter encontros presenciais, até porque essa população idosa ela não pode estar em eventos, né, que tem que estar isolada mesmo, tem que estar se cuidando. Nós, esse ano, transformamos o projeto em um projeto em que utilizamos de forma muito mais intensa as redes sociais. Então, todo dia a gente tem campanhas no Instagram, a gente envia para os idosos pelo WhatsApp. Claro, nem todo mundo tem, porque eles ainda têm essa dificuldade, né, de acesso à informação, de mexer nessas tecnologias, mas muitos já dominam, né, já usam. Então, nós temos feito um trabalho, né, de usar as redes sociais, de usar o WhatsApp, de estar mandando mensagens, de estar mostrando nas mensagens, a gente tem que também ter esse cuidado, as próprias imagens deles. Então, a gente, dentro dos programas, né, tem as fotos, tem as atividades, e a gente usa porque eles se identificam. Né? Essa relação aí que Mano colocava, e que Sandra também, dessas identidades, dessas construções que eles vão fazendo nos seus cotidianos, né, nas relações que eles constroem nessas turmas, né, nas amizades, né, que vão sendo feitas. Do mesmo jeito, a gente tem aqueles amigos, quando a gente termina a graduação, a gente leva ali até para o resto da vida. Do mesmo jeito, eles criam esses laços afetivos, eles criam essas relações, eles criam proximidades, e isso é muito bom, porque além de ter
interação, você vê também, porque, por exemplo, dentro do nosso projeto, vem idosos que têm uma condição econômica melhor e tem aqueles que vêm realmente de uma condição mais precária, e que você vê uma interação muito grande deles dentro disso, ou seja, sem essa distinção de classes, eles se envolvem, eles criam grupos, eles trazem ações, é tanto que, ano passado, houve a primeira conferência municipal em Palmeira dos Índios, das pessoas idosas, já fruto, né, de todas essas ações que a gente já vinha desenvolvendo no município, de movimentar esse segmento. Então, há uma conferência municipal para discutir a situação da pessoa idosa. Eles participaram de vários eventos. Então, nós tivemos o ano passado aqui na Universidade Federal de Alagoas um evento compartilhado em que houve o fórum de extensão, né, dos pró-reitores de extensão, e eles estavam lá fazendo apresentações, levando, né, toda a sua experiência, das atividades que a gente tem promovido. Então, é sempre gratificante quando a gente divulga, por exemplo, as ações desses projetos, porque é algo que deixa a nossa instituição mais alegre, a presença dessas pessoas idosas dentro da universidade. Então, a gente está de portas abertas, apesar de não termos ainda um projeto, mas queremos construir, do mesmo jeito que construímos o projeto de licenciatura indígena, que construímos projetos para a área de campo, a gente também quer construir esse projeto e essas experiências relatadas, e acho que é até importante, futuramente, uma visita nossa, né, a essas instituições. Até o Rangel já havia feito um convite para ir lá, mas a gente ir lá, aí no Rio também, na experiência, né, mais antiga do Brasil, aí da nossa também irmã, né, da UERJ, passou também recentemente, ela está passando ainda por uma série de dificuldades, né, mas que vamos superar, até porque as nossas instituições estaduais, elas são importantes demais para que a gente minimize ou diga que não é dever do Estado apoiar as nossas universidades estaduais, até porque elas já estão aí há muito tempo contribuindo com esse processo de formação, especialmente de professores dentro do interior desse Brasil inteiro, quando a gente vê a dimensão das nossas universidades. E aí, para não me estender mais, eu queria só finalizar que já, inclusive, encaminhamos, inclusive, numa articulação com a deputada Tereza Neumann, um ofício solicitando uma audiência pública na Câmara Federal, né, para que a gente faça esse debate dentro da Câmara. Eu acho que o seu papel, Tereza, é fundamental, né, nessas articulações, nessa valorização. Vou ressaltar um exemplo agora para que a gente possa pensar a importância que tem os nossos legisladores no Brasil. Há pouco tempo atrás foi aprovado que as nossas universidades precisam executar em torno de 10% das suas cargas horárias dos seus cursos de atividades de extensão. Inclusive, hoje nós temos aí, a Sara está fazendo essa discussão, por isso que ela não pôde participar, sobre a curricularização da extensão. Então, todos os cursos de graduação hoje têm que promover atividades de extensão, têm que desenvolver ações voltadas para a sociedade. E projetos voltados aí para a pessoa idosa, acredito que devam se ampliar cada vez mais, porque as universidades elas têm que sair dos seus muros e atender a essas populações. Daí os cursos de extensão, daí os projetos, né, que as universidades têm caminhado. Cada curso tem que pensar, refletir sobre suas ações, não é só formar um profissional, mas formar um profissional engajado, né, com a sociedade, preocupada com o povo, que eu acho que essa é uma grande transformação que foi fruto de quê? Fruto de uma lei federal que nos obrigou, enquanto instituição, a olhar, por exemplo, para a extensão. Então, do mesmo jeito, se a universidade, elas tratam, né, tanto não só a universidade, mas... Professor Odilon, se eu puder ir mais rápido para finalizar... Não, estou encerrando. Então, para que as universidades elas possam, né, exercer de forma, às vezes, até obrigatória, porque essa obrigação, inicialmente, ela cria-se, torna rotina. Quando a LDB foi criada em 96, ela trouxe para a gente uma diversidade de práticas que hoje elas fazem parte do nosso cotidiano. Do mesmo jeito como o ensino da educação étnico-racial, como também o ensino de determinadas disciplinas que podem participar dos cursos
currículos, como, por exemplo, uma disciplina voltada aí para os cursos para o tratamento da questão, né, da pessoa idosa, porque nós formamos professores, mas nós formamos médicos, nós formamos engenheiros, e como é que, por exemplo, um arquiteto vai pensar a casa para um idoso, como é que um médico ou com qualquer outra profissão. Então, que a gente possa também, talvez, trazer para alguns currículos algumas reflexões sobre pensar a pessoa idosa no Brasil. Afinal de contas, esse país está envelhecendo. E se nós não tivermos uma reflexão sociológica, filosófica sobre o que é envelhecer, a gente vai ver situações como essa que você nos traz aqui no início da sua fala, de ver os maus tratos às pessoas idosas, que é isso que a gente não espera para o nosso país. Então, finalizo aqui, Rodrigo. Desculpa aí ter passado um pouco do tempo, mas estamos aí para discussões, o que tiver da nossa universidade, Tereza. Estamos abertos para o que for possível de projetos, como também os parceiros nossos aqui, né, das nossas estaduais, que a gente também está à disposição para o que for preciso. Isso. Muito obrigado, professor Odilon, pela fala. Parabéns. E só um detalhe que o professor Odilon me falou, que eu lembrei aqui, que pode parecer um pouco engraçado, mas não é. A importância de se ter um lanchinho para chamar a atenção das pessoas idosas para participarem. O lanchinho frisa-se, deixa muito assim frisado mesmo, que seja apropriado para a condição de saúde de muitos idosos, que é hipertensão, diabetes. Muito bom, eu lembrei desse detalhe do lanchinho. Não é um coffee break, é uma necessidade mesmo, você apontou, Sim. é questão de saúde mesmo dessas pessoas, né? Muitas pessoas, inclusive, devem ir com fome nas atividades. Tem muitas perguntas aqui, infelizmente, a gente não vai dar assim, para responder todas, mas eu vou passar aqui umas 3 ou 4, que infelizmente nosso tempo já está meio esgotado. A Luana Cecília pergunta: existe algum trabalho no Brasil que seja focado para diminuir o abismo digital? A pandemia mostrou a necessidade urgente de incluir os mais idosos digitalmente. O que existe de iniciativa? Quem quer responder? Eu posso responder. Oi. Também posso responder. Então, pode falar. Rapidinho, só para dizer que lá no nosso NAT nós temos... escrever. Tá bem. É para dizer que na nosso NAT nós temos a oficina de redes, que é uma oficina coordenada pelo nosso assessor de imprensa, Marcos Teodoro, e essa oficina de redes é uma das mais concorridas da UNAT, em virtude da necessidade hoje, né, da gente ter acesso à tecnologia, e as pessoas idosas querem muito ter esse acesso à tecnologia. Ainda agora mesmo já recebi aqui um zap de uma aluna de 89 anos dizendo: Sandra, me dá um link, eu quero entrar e não consigo. 89 anos. Então, Yaraci, maravilhosa, um beijo. Queria aproveitar para desejar um beijo, dar um beijo em todos os profissionais, todos os alunos da graduação pós e todos os nossos alunos idosos. Mas a gente tem uma oficina, sim, que é a oficina de redes sociais e de tecnologia e internet, que é uma das mais disputadas na nossa UNAT. Muito bom. Nós temos, além do curso de informática para a pessoa idosa, nós vimos a necessidade de criar um curso de alfabetização digital. Essa alfabetização digital são para idosos que não tinham nenhuma noção de como mexer no celular, mexer no computador, inclusive tinham medo. Então, essa alfabetização digital é o beabá de como mexer nesse mecanismo das redes sociais ou até mesmo nos aparelhos, tá bom? Muito obrigado, Rodrigo, professor Manuel. Também nós temos essa mesma atividade na UNEAL, e eu queria aqui agradecer ao Instituto Federal de Alagoas, que também já tem colaborado, e nesse novo projeto, já para 2020, iríamos ter uma parceria mais forte do Instituto Federal, mas com a situação da pandemia, claro, a gente não pôde ter esses momentos, esses encontros, mas também é sempre uma demanda, e eles ficam muito felizes nesses cursos, quando a gente vai tratar da questão de redes sociais, de como tirar uma foto, de como postar no Instagram, de como enviar uma mensagem. Então, assim, é um dos cursos, como a professora Sandra falou aí, assim, dos mais disputados, né? Isso. Muito obrigado a todos pela resposta. Agora nós temos uma pergunta aqui da Rosa Lícia, que ela fala exatamente do acelerado envelhecimento populacional do Brasil
e a tendência dos idosos permanecerem por mais tempo no mercado de trabalho. Inclusive, muitos permanecem não porque querem, mas porque assim, eles são arrimos financeiros do domicílio, porque precisam. Aí ela pergunta o seguinte: como vocês enxergam essa inclusão do idoso no mercado de trabalho por mais tempo? Existem iniciativas para impulsionar a economia prateada? Quem quer responder? Que economia? Economia prateada. Prateada. Economia dos idosos permanecendo mais tempo no mercado de trabalho. As universidades abertas trabalham também algo nessa perspectiva? Então, a gente também tinha uma oficina, agora nós não temos mais, mas nós tínhamos uma oficina na UNAT que recebia os idosos que queriam voltar ao mercado de trabalho. A gente fazia questão de entrevistar os idosos que realmente gostariam de voltar ao mercado de trabalho, pelas suas razões pessoais, mas que não fosse a obrigatoriedade, né? Porque o Estatuto do Idoso deixa muito claro que os idosos devem voltar ao trabalho, mas resguardados e respaldados de toda a nossa lei trabalhista e também das condições de pessoas idosas para que elas exerçam um trabalho digno e protetivo. Então, a gente fazia questão de discutir isso com os alunos interessados, e nós tínhamos uma oficina e fazíamos parceria com o SESC, no sentido da capacitação, mas como o professor Dilon comentou, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro passou por uma crise muito grande, a gente teve uma dificuldade muito grande de manter algumas oficinas, né, em função das dificuldades do Estado, e algumas oficinas nós tivemos que cortar, e algumas parcerias também. Essa foi uma delas, mas nós tínhamos também esse trabalho. Sim. Alguém mais ou não? Nós fechamos uma parceria com o Sebrae, né, a Cozinha Brasil, onde tiveram curso, né, da parte de cozinha, e também a gente tem muitos palestras na parte de empreendedorismo. Tanto que alguns idosos, quando terminam o AMA, se empolgam na parte do estudo, e eu tenho um exemplo de um idoso com seus 65 anos que participou de um concurso e hoje é funcionário do Estado, né, já está aposentado um período de tempo e voltou a estudar, enquanto outros idosos estão fazendo o Enem depois de terminar o AMA. Não estou buscando entrar no curso superior, né, nessa empolgação de voltar a estudar depois da UAMA. Isso mesmo. Vou passar para a próxima aqui, devido ao tempo. A Solange Almeida Lima pergunta: o envelhecimento no momento de pandemia é visto em extremos. Sabedoria ou pela incapacidade do idoso. O idoso como sendo uma pessoa sábia ou como sendo uma pessoa incapaz. O que vocês acham sobre isso para serem tratados como temas nas universidades abertas? Ela está tratando assim, bem dos estigmas mesmo, né? Ou o idoso é visto... Pode falar. Professor Rodrigo, eu ontem participei de uma live da SBGG, né? Eu sou membro da SBGG, e nós estávamos comentando com o nosso diretor científico que algumas falas mesmo, logo que a pandemia chegou no Brasil, foram de vitimizar os idosos e deixarem os idosos impotentes. Mas eu acho que a gente tem o dever, né, nós que estamos aí à frente das UNAT, o dever de empoderar os idosos a partir do Estatuto do Idoso, o professor Manuel colocou isso, o professor Dilon também, no sentido de que os idosos não devem ser vítimas nem coitadinhos. É uma grande oportunidade até que foi dado para que o foco fosse direcionado para os idosos nessa pandemia. Então, os idosos devem exigir saúde de qualidade, devem exigir implemento do SUS, devem exigir assistência social e devem exigir participação social. Então, essa é a grande oportunidade, apesar da pandemia, né, estarmos todos numa situação muito difícil, mas essa é a grande oportunidade, e a gente tem que viver de oportunidades, e eu acho que essa é a grande oportunidade de nós darmos aos idosos o direito à participação e à luta pelo seu espaço na sociedade. Então, eu vejo de uma outra forma. Isso. Rodrigo, a gente só contribuindo com o Sandra. Desculpa, Dilon, pode falar, Dilon. Não, a gente tem trabalhado na UNEAL, mostrando, inclusive, de uma maturidade, de um envelhecer ativo. Então, assim, você quando olha essas pessoas idosas, eles querem, às vezes, trabalhar, né? Claro, outros já estão aposentados e querem usufruir dessa aposentadoria, como a Sandra falou, tem questões pessoais que muitas vezes levam o idoso ao trabalho, não que ele queira retornar,
né? Até porque a gente, quando olha o direito à aposentadoria, o direito também a poder usufruir, né, melhor na sua idade de uma qualidade de vida, que não quer dizer que trabalho não seja, mas o trabalho também, esses sujeitos já deram grandes contribuições sociais, então eles também têm um direito, né, a vivenciar outras experiências da família, que muitas vezes você trabalhava muito, você não curtia o filho, mas você curte o neto, você curte a família mais de outra forma. Sexualmente, a gente vê também que essas pessoas idosas continuam ativos, está aí a fala do nosso reitor, né, da Universidade lá da Maturidade do Amazonas, falando, né, das pessoas idosas ainda fazendo filhos. Então, assim, a quantidade de casos, né, de AIDS que começam a surgir com as pessoas idosas, inclusive esse cuidado, né, esse tratamento. Então, sempre a perspectiva trabalhada, apontada nas nossas universidades, tem sido de um envelhecer ativo, de diversas formas. Então, não dá realmente, como a Sandra falou, para colocá-los como os coitados, os vitimizados. Claro que precisam de um olhar diferenciado, até pela fragilidade da saúde, que a gente sabe que é necessário. Por exemplo, minha mãe tem 82 anos, minha mãe sofre de diabetes, pressão alta e ainda tem imunidade baixa. Então, sim, a saúde extremamente frágil, né? Então, assim, a gente tem que ter o cuidado, tem que ter o zelo, mas não como colocá-la como uma coitada ou colocá-la numa situação como foi posto em alguns, que é mais um velho, então tem que morrer, não, tem que garantir a vida para todos, mas vida com qualidade, com saúde, com sexualidade, com trabalho, com o que é que seja, um envelhecimento ativo, presente, participativo no cotidiano das nossas relações sociais. Isso mesmo. Quer falar, mano? Só rapidinho fechar. Eu acho que o papel da educação para o envelhecimento é um dos fatores primordiais nesse processo de empoderamento da pessoa idosa. Eu estou em todos os grupos de idosos da UAMA, estou em 4 grupos, tem grupo com quase 70 idosos, estou monitorando tudo. E eu vejo quando esses idosos que terminaram a UAMA agora estão assim, bem diante de tanta loucura dessa pandemia. Mas, professor, eu aprendi a ter qualidade de vida, eu aprendi a bem-estar, eu aprendi a fazer atividade física que estou fazendo dentro da minha casa. Estou dialogando com minhas amigas pelas redes sociais. Então, assim, o papel das universidades, direcionado à pessoa idosa, é de fundamental importância nesse link de empoderar, de dar liberdade, de passar informações que eles possam utilizar no seu dia a dia, né? Então, isso eu estou observando o quanto os idosos hoje estão bem pelas informações que receberam dentro do curso, nesse processo de transformação, muitas vezes de uma depressão, de uma síndrome do pânico, de uma ansiedade, né? Que hoje estão conseguindo superar isso através da amizade, através das redes sociais e da informação que receberam no curso. Isso. Muito obrigado, professor Manuel, e a todos os outros, Sandra e professor Odilon, pelas respostas. Eu vou abrir agora somente para mais uma pergunta, que eu achei bem interessante. Na verdade, que eu vou transformar 2 perguntas em uma só. A Laís, ela pergunta como que vocês veem os idosos na volta para as universidades abertas pós-pandemia, tendo em vista que eles fazem parte do grupo de maior risco. E a outra pergunta, na verdade, eu estou juntando aqui, porque agora vai ser a última rodada de respostas. A outra pergunta é da Lisiane. Ela pergunta se as universidades abertas, as pessoas idosas, estão preparadas para receberem aqueles com algum tipo de deficiência. Posso começar a responder. Na UAM, nós temos 2 idosos com deficiência visual, temos cadeirantes e temos 5 idosos com 95 anos. Então, a gente vem absorvendo isso dentro da UAMA, né? E um dos pontos que a primeira pergunta você falou, que eu agora esqueci, Rodrigo. É com relação à volta dos idosos. Sim, a volta. Eu estou com medo dessa volta tão grande, porque é o seguinte, eles estão numa ansiedade muito grande, a partir do momento que eles adquiriram uma liberdade, né, de sair de casa. Muitos idosos chegam para mim e dizem, professor, eu estou tendo liberdade, eu estou vivendo a partir do momento que eu entrei na UAMA. Né?
Então, eles estão numa ansiedade muito grande, é tanto que terça-feira a gente vai fazer o São João online com ele, estou vendo um grupo de forró, vai bombar com esse idoso, o forró, eles vão postar vídeo, mas assim, a gente tem que ter consciência que só retorna quando não tiver nenhum problema de saúde que possam afetar essa pessoa idosa. E eles são bem conscientes disso. Enquanto tiver essa pandemia nesse estágio que está, esse ano a Universidade Estadual não retornará com suas atividades presenciais. Então, a gente vai suprir com informações através de aulas online, a gente vai tentar ver o quanto a gente pode dar um suporte de informação para esse idoso enquanto ele estiver em casa. Alguém mais? Então, nós essa noite, às 20 horas, daqui a pouquinho, nós estamos abrindo a nossa live, nós estamos com uma série de lives também, todas as quintas-feiras, 20 horas, convido a todos para participarem das nossas lives às 20 horas de quinta-feira da UNAT. Então, hoje nós estamos abrindo a oficina de arte e ludicidade remotamente, como proposta para a gente já iniciar o contato das oficinas de forma remota, né? Porque a gente acredita, como o professor Manuel colocou, que esse ano já não temos mais a possibilidade de manter os idosos lá dentro da universidade, visto, né, que são grupos de risco e devemos protegê-los. Mas a gente está atento a voltar de forma remota e estimular esses idosos que já participam, né, ativamente das redes sociais, para que eles continuem com a gente, acompanhando o trabalho que nós estamos fazendo à distância. Com relação às pessoas com deficiência, também, da mesma maneira, temos um acolhimento, visto que nós temos grupos de pessoas com doença de Alzheimer inicial. Então, essas pessoas frequentam as oficinas, pessoas com demência inicial, elas frequentam as nossas oficinas, sim, e como a equipe é toda qualificada para tal, há um acolhimento muito grande para esse tipo de segmento de pessoas mais fragilizadas ou com doenças cognitivas, com certeza. Professor Odilon? Finalizar aqui. Gostaria de falar. Eu estava aqui agoniada, anotei tanta coisa. Aqui a última pergunta, só para fechar, que é o seguinte: nós, enquanto universidades, e eu digo isso que eu tenho participado de vários debates com os reitores, é uma incógnita para todos nós esse retorno, né, de atividades presenciais pós-pandemia. Então, está todo mundo ainda em conjecturas, pensando como voltar. Eu acredito que até as aulas presenciais dos cursos regulares, elas terão que ser de forma diferenciada, a gente ter atividades remotas, concomitante com atividades presenciais. Essa pandemia, pelo que se coloca, né, e o agravamento ainda vai ser ao longo desse ano. Então, para os nossos projetos com as pessoas idosas, acredito que esse ano realmente seja um ano para atividades remotas, sem muitas ações presenciais, até para preservar a situação de segurança e de saúde de todos eles. Isso, muito obrigado, professor Odilon. Eu vou falar para a Sandra. A deputada está aí há faz tempo levantando a mão e eu acabei cortando a frente dela, né? Não, logo depois, vou passar a fala para a deputada. Eu só gostaria de deixar avisado para a Sandra e para o Odilon. Sandra, tem uma pergunta para você. Eu gostaria que você entrasse depois no YouTube para poder responder reservadamente para a pessoa, com relação a como acessar a Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E para o professor Odilon, quais os cursos que a UNEAL oferece. Mas eu não vou abrir agora para perguntas devido ao tempo. Agora eu vou passar a fala para a deputada Tereza Nelma para as considerações finais. Deputada. Olha só, eu fico assim, embevecida de ouvir tudo, esses sonhos, né, o que já está se realizando. Eu desconhecia a informação do Amazonas, do professor Dr. Euler, né, muito, portanto, quanto ele já caminhou, quanto ele já fez, né? Então, muito importante, como também quando eu conheci o projeto da UAMA e conheci Sandra, eu fico sempre pensando, o que eu posso levar de bom para a minha terra? Como é que a gente pode trabalhar? Então, o ano passado, eu tentei, mas tive que me afastar, tá certo? E estou voltando. E aí, professor Odilon, eu quero fazer uma pergunta, e aí vocês podem nos ajudar. Por exemplo, eu estou decidida a ajudar a ser parceira da UNEAL para nós montarmos a Universidade Aberta
da UNEAL, tá? Com aquela parceria que eu tinha conversado com o senhor do envolvimento da pestalose. Por quê? Porque a Associação Pestalose de Maceió, ela vai mais além. Ela não só atende as pessoas com deficiência, ela atende a família, ela atende, eu digo que a pestalose atende o ciclo da vida, desde quando a mulher está grávida e sabe que seu filho vai nascer com alguma deficiência, se a gente pode ajudar, encaminhar, cuidar, e ao idoso. Nós hoje atendemos o ciclo da vida, desde a estimulação precoce e a pessoa idosa. Então, nós temos um grupo lá, Novo Despertar, que é um grande desafio. Não tem financiamento, sou eu na coragem e vou fazendo, e eles também. Mas eles são muito especiais, tá certo? São pessoas, várias se tornaram deficientes, outras viviam em casa, que era uma realidade que eu desconhecia, como a babá dos meus netos. Não tinha vida, vivia em depressão, era mãe, tome conta do meu filho, pai, tome conta do meu filho, era a vida. Hoje ela diz que os filhos reclamam, mãe, a senhora não tem mais tempo teu, não, eu tenho que ir para a pestalose, eu tenho compromisso, eu tenho isso aqui. Então, há essa possibilidade. Então, eu tive a ideia, tá certo? Continuo professor Dilon, tá? Mesmo a gente preocupado com o nosso retorno, nós não sabemos como, mas nós vamos ter que agir, encontrar uma forma de nos adaptar à vida, à nova vida, o novo normal, não sabemos qual vai ser, tá? E nesse momento, professor Dilon, nós podemos realizar várias reuniões, tá certo? E aí eu já convido esses colegas aqui, parceiros, né? Como também a professora Carla, Cris Médio, para nós montarmos o projeto da UNEAL. Por quê? Porque agora eu estou no período lá na Câmara da construção da LDO. Depois da LDO, vai vir a LOAS, né? Eu tenho um período, chegar setembro, outubro, é uma agonia muito grande dos projetos. E muita gente quer, mas não tem o projeto, não se preveniu. Então, eu já estou conversando agora com o senhor, para, a partir de hoje, o senhor já pensar de sentarmos, o senhor sentar com a sua equipe, trazer para a gente ver de como nós podemos montar esse projeto do começo ao fim, tá? Onde eu posso apresentar a emenda com custeio para o senhor, naquele grupo, fazer um recorte dentro da UNEAL, porque eu não tenho condições de bancar a UNEAL toda, mas a UNEAL aberta, tá? Para atender Arapiraca, Palmeira, Maceió, tá? União dos Palmares, de quanto nós precisaríamos para começar de algum lugar. Nós temos que começar. Eu vi um dia desse uma conversa da professora Sara, né, lá de Palmeira, dizendo, ela muito entusiasmada, ela dando ideias, ela dizendo que você está comprometido também, entende? E nós precisamos formatar e fazer. Nós temos que começar de algum lugar, dizer, olha, estamos aqui e nós queremos assim. Eu ainda tenho 3 anos como deputada e eu assumo esse compromisso, tá, de ajudar, ser parceira, mas como alguém já colocou aí, a pessoa com deficiência e a universidade inclusiva. Ter esse olhar, tá certo, para estas pessoas, porque, claro, nós somos inclusivos, mas tem suas exceções, não é verdade? De como nós podemos otimizar esses atendimentos, essas falas, né? Então, lá na experiência da pestalose, que é o Grupo Novo Despertar, eu tinha o seu Antônio, que eu digo que é um grande líder, que não sabia ler e escrever, agora já terminou o ensino médio, que nós deveríamos também, vamos discutir em outro momento, o artigo 22 do Estatuto, da questão da educação ao longo da vida. O que é isso? Quem é o responsável? Como nós vamos fazer? Porque eu já estou discutindo isso, a educação ao longo da vida, para as pessoas com deficiência intelectual, né? Porque tem uma história de dizer a terminalidade. Qual é a terminalidade de uma pessoa que precisa, que tem deficiência intelectual? Tá certo? Então, são várias preocupações, essa minha cabeça não para,
tá certo? De pensar, de ter ideias, de tentar ajudar e de acordar. E quando eu ouço essas experiências aqui, que vocês me passam, e eu fico, meu Deus, está faltando ainda muito para nós levarmos essa consciência, essa responsabilidade para todos, para que todos reconheçam e se reconheçam também, entende? Nessa situação, porque como é que eu posso permitir o abandono? Como é que eu posso permitir? E eu digo assim para todos, eu tenho um tio que mora no abrigo, numa instituição de longa permanência, tá? Mas ele é muito respeitado, isso foi uma situação, uma decisão da família. Existem os casos que a gente precisa ver, mas saber que ele está bem acolhido. Essa semana foi no Fantástico, eu vi aquela cortina, eu achei aquela cortina o máximo, né? A cortina que coloca para os idosos abraçarem seus familiares. Eu já fiquei imaginando de fazer, de não sei o quê. Então, professor Odilon, o senhor fica com esse desafio, tá certo? De nos apresentar um projeto, tá certo? Incluindo todos, especialmente os pacientes. Eu digo assim, que eu digo que esse grupo que nós temos, o Rodrigo sabe disso, o Rodrigo aqui já veio para conhecer, é muita vontade. Eles são um grupo de pessoas idosas, tá certo? Eles têm o seu atendimento, é um grupo que eu digo que ele é completo, porque ele tem a assistência, ele tem o psicólogo, ele tem a fisioterapia, ele tem a terapia ocupacional e tem a gente querendo. Não é um grupo só de dança, não. Não, ele tem uma programação, tá certo? E eu sinto muita necessidade de aprimorar, de ter parceiros. E eu acredito, professor Odilon, que é o NEAL, tá certo? E agora que o senhor tem uma belíssima sede, que é o antigo Colégio Benício Dantas, em Maceió, e tem espaços para nós fazermos isso, entende? E principalmente nos interiores. Eu me preocupo muito, eu gostei muito quando o Mano falou que ele já tem nos interiores, porque o idoso de lá é o idoso de cá, com suas características, claro, né? Então, eu me coloco à disposição, viu, Odilon, de nós pensarmos para 2021, né? Que universidade aberta é essa? Nós temos o Mano aí com suas criatividades, temos a Sandra, a Carla, o Rodrigo, entende? Da gente envolver e da gente fazer um projeto inovador, tá? Porque nós temos que fazer, Odilon, já vendo esse novo normal. Quando é que vamos voltar? Mas, enquanto isso, o que é que eu posso fazer? Essa é a minha grande angústia. O que a gente pode fazer? Eu estou muito angustiada com as pessoas com deficiência neuromotoras que precisam ter a fisioterapia, a terapia ocupacional, e foi suspensa 3 meses. E estão regredindo. E o que fazer? Como fazer? Então, nós precisamos pensar, né? E nisso também está o idoso e a idosa, não é isso? Então, Rodrigo, vocês todos que pensam mais do que eu nessa área, vocês são dedicados, vocês vivem isso, né? Vamos junto com o Odilon, tá certo? Nesse desafio, Odilon, também eu não estou dizendo que eu só vou ajudar, chegar junto com essa situação, não, porque antes de assumir o estar parlamentar, aliás, desculpem, antes de assumir o mandato, eu fiz reunião com as universidades, porque eu até joguei até algumas ideias, né, que são umas necessidades que eu tenho a nível de Maceió, e eu acho que a nível de Brasil. É um curso de enfermagem de reabilitação específico, porque muitas vezes não sabe como reabilitar, como fazer o seu papel, né? A questão de ortesistas, protesistas, quantos nós temos no país? Cadê as universidades para oferecer esse curso? No Brasil não tem. Vai se buscar na Colômbia. É onde tem, é a referência para o Brasil. Tem uma instituição que faz o curso, mas não tem a sua certificação, o seu diploma. E é um nicho de mercado que precisamos explorar. Precisamos fazer com que, tá certo, nós tenhamos
ortesistas e protesistas, tá certo? Para o nosso Brasil, nós temos muito poucos. Então, são várias as ideias que a gente pensa e que a gente quer chegar junto, tá? Eu me coloco à disposição, desculpa que eu sei que eu falei um pouco a mais, Rodrigo, mas é muita vontade que eu tenho de acertar, de fazer, de corresponder. Nós estamos com... Deputado, se você me permite, inclusive aproveitando a oportunidade de incluir as pessoas com demência nesse processo, né? Porque elas estão abandonadas. Exato, nesse momento elas estão esquecidas, né? A demência traz um estigma ruim, negativo para a nossa sociedade, e eu acho que é uma boa oportunidade, já que a sua ideia é uma ideia maravilhosa, uma ideia realmente inclusiva, né? Eu acho que é a oportunidade que a gente tem de trazer a doença de Alzheimer para a discussão e trazer as pessoas com doença de Alzheimer para o convívio social. É uma boa oportunidade. Porque, além da própria pessoa, tem a família que sofre muito, né? Muito, muito, muito. Então, a gente precisa pensar, e se nós pensamos que temos essa forma de enxergar a vida, que o mundo que eu acredito cabe todos nós, tá? Desde que a gente respeite, é possível sim. Eu acredito. Tá? E ao professor Mano, a professora Sandra, a Rodrigo, eu sou doida para trazer Rodrigo para as Alagoas, eu ainda não tive condições, de repente ele vem, né? Para que a gente, aliás, para vocês, eu posso fazer articulação com os deputados locais, entende? Na Paraíba eu tenho o Rui, a Edna é apaixonada, Edna Henrique, pela questão do idoso, ela é da Paraíba, o Rui Carneiro, sabe, o Pedro Cunha, tem vários, isso eu estou falando dos do meu partido, mas também me dou bem com todos os outros partidos. Do Rio de Janeiro tem Soraya Santos, tem a Daniela do Wagner, tem vários, tá? E aqui em Alagoas nós somos 9, né? Mas eu é que tenho mais essa visão e que eu queria muito que todos estivesse na política, mas tivesse uma visão mais humanista, mais próximo, entender que esse poder é passageiro, entender que nós só estamos deputados e que isso passa, porque eu sou mesma professora, eu sou mesma psicóloga. Então, que isso passe, que a gente chegue junto. Eu quero ser parceira assim. Então, contem comigo, não posso deixar de falar de Gilmara, mas foi um compromisso que eu assumi, professor Odilon, tá certo? Que todas as lives que eu fizer, vai ter uma intérprete de Libras. E isso eu estou conseguindo influenciar algumas pessoas até o governo do Estado, né? Há poucos dias ia haver um festival de cultura sem um intérprete. Oxente! E o surdo não dança, não? Dança, gosta. E aí passei a tarde todinha, ligava para um, ligava para outro, e que bom que a Gilmara está sendo a intérprete de várias lives da cultura. E a comunidade surda também agradece. E também fizemos um ato político, há uns 15 dias, com todos os partidos, acho que foram 11 partidos, e na hora de falta o intérprete, chama o intérprete, porque também eles se politizam. E pela primeira vez, Odilon, nós vamos ter o primeiro candidato surdo de Alagoas, a vereador. Entende? Então, eu incentivo muito, porque eu acredito muito que cada um de nós somos um. Né? E cada um tem o seu papel nas nossas vidas, né? Então, eu faço esse grande incentivo. Aí, vocês falando em cursos, a minha filha faz curso de Relações Internacionais na UNB, e ela é louca para fazer o curso de Libras, nunca tem vaga, certo? Então, é uma coisa para vocês pensarem também nas universidades, viu, Odilon? Outra ideia que eu também... é você... já tem na Universidade Federal, mas nós precisamos trazer para a nossa estadual. Eu tenho orgulho de dizer que o nosso estado tem uma universidade estadual. Agora, precisa, querido governador, investir. Precisa que a gente tenha mais recursos
porque esses profissionais da UNEAL, eles operam milagres, tá? Para fazer, para atender. Então, eu sou solidária, sou comprometida e eu espero os projetos para ver como é que a gente pode fazer, tá certo? Quero agradecer muito a Rodrigo, tá certo, Rodrigo, por essa oportunidade, tá certo? Sei que a gente continua sonhando, pensando de como fazer. E obrigada a Gilmara e a todos vocês. Tereza, Sandra, antes de encerrar, Rodrigo, dá licença. Tereza, Seja conte bem com a breve, professor, que a gente está com o tempo conte com a estourado e gente. tem gente com Eu já outros conversei, compromissos. inclusive, Sara. Sara me colocou, até disse, não esqueça de falar da gente instituir um grupo de trabalho, né, para pensar o projeto. E eu digo, não, Sara, tá nas minhas anotações, em algum momento eu vou falar da instituição de um grupo de trabalho, e aí a cooperação dos colegas aqui, Mano, Sandra, das instituições e do Rodrigo, das pessoas que tenham esse conhecimento, né, junto também com nossos colegas aqui, Cris Médio, a turma aqui de Maceió, da Pestalozzi. Então, assim, a gente tem disposição para avançar neste caminho mesmo. Nós já temos um projeto, mas esse projeto a gente quer que ele se torne maior. E as questões financeiras, a gente tem aí vários caminhos para a gente pensar, né? Inclusive como é o nosso CLIND, que é dinheiro do FECOEP, de combate à pobreza. A gente sabe que muitos dos idosos vivem em situação de precariedade, de pobreza, então a gente também pode estar utilizando recursos de FECOEP e de outras fontes que a gente pode refletir para tocar esses projetos. E eu parabenizo a senhora, né, e acho que esse é o papel realmente dos nossos legisladores, deputados, tem que ser desse engajamento, do envolvimento com as demandas, não só de uma grande parcela, mas às vezes daquele pequeno sujeito que não consegue ter o seu lugar de voz, e eu parabenizo você por isso, por essa luta, por essa coragem. Muito obrigado a todos, muito obrigado à professora. Rodrigo, posso dizer um negocinho? Olha, quero até dizer mais. Eu, com a emenda de bancada esse ano, eu consegui uma parceria com o senador Rodrigo Cunha. Estou trazendo o Hospital do Amor, né, para Arapiraca, que é o Hospital de Barretos, para prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Eu sou uma paciente oncológica. E uma outra parte, isso é emenda de bancada, a gente vai estar conseguindo construir o CER4, o Centro de Reabilitação Especializado da Pestalozzi. E aí, professor, esse ano, quem sabe se o meu sonho não vai ser a Universidade Aberta da UNEAL. Vamos em frente. Mara. Muito obrigado, deputada Tereza Nelma, por essa luta, por ser tão dedicada à causa da pessoa idosa. Quero agradecer também a Gilmara Farias, que foi a nossa intérprete de Libras. Agradecer também ao professor Euler, que infelizmente não pôde estar até este final, a professora Sandra Rabelo, Manuel Freire, professora Odilon. Agradecer novamente à deputada federal e ao Crismédio Costa, que faz parte, que é o coordenador do Intercâmbio 60+. Muito obrigado a todos vocês, espectadores também, que ficaram até aqui, nesse momento, nos ouvindo. Muito obrigado e tchau a todos.